mais velhos, os anciões, licença os mais novos. Eu também venho trazer o que meus companheiros e companheiras já trouxeram, né, que é a realidade do cerro, do Alto Jequitinhonha. Para quem não sabe, né, o Alto Jequitinhonha está lá em cima, onde que nasce principais vertentes de água que abastece todo o Jequitinhonha, né? Então a água sai lá do Alto Jequitinhonha, vem descendo, o médio, o baixo já está reciclando essa água. E por que eu estou falando disso? Da importância da gente entender que é um sistema integrado. A água lá em cima, ela está correndo risco, porque tem mineradoras querendo chegar lá, né? Como a Ana já disse, a Preta do movimento do MAN, e não só do movimento da MAN, ela é um movimento de mulher, ela é do movimento negro, ela é uma mulher especial. E por que eu estou trazendo isso da mulher assim, com muita simplicidade, gente? Porque não é para ser difícil. Para a gente pensar a mineração como um movimento de mulheres sindicalistas. Se a gente vai nas zonas rurais, são as mulheres que estão lá na associação. Se a gente vai na escola, quem está querendo que a escola esteja viva são as mulheres, porque tem um projeto político que quer tirar as escolas das zonas rurais. Se tem um estudante, é direito, tem que ter escola lá. Se tem uma população de 20 famílias, tem que ter uma unidade básica sim. Então, eu venho saudar as mulheres que tanto protegem as águas, mulheres agricultoras que cultivam a terra, que guardam o nosso patrimônio biocultural, que são as sementes crioulas, que têm corrido um enorme risco de perderem de fato. É muito triste você passar em comunidades e um agricultor que está lá cuidando 30 anos de uma mesma semente, e aí quando vai fazer o teste de transgenia, o quê? Transgênico. Aí como que você fala para uma pessoa, joga essa semente fora? É tipo, é a memória da pessoa. Então a semente é um parente nosso, e se a gente não cuida da semente, a gente não cuida da nossa terra. Se a gente não cuida da nossa água, a gente não cuida da nossa semente. Pensar a gente como semente, pensar esse momento como uma semente, né? E pensar numa agenda sustentável que respeite a tradição dos povos e das comunidades tradicionais. Porque não adianta a agenda verde, sustentável, COP30, que não dialogue com as comunidades, porque a gente não quer que venham antropólogos, que venha o Ministério Público, que venha agentes externos que não dialoguem com a realidade. E a realidade, ela precisa de tempo, gente. E eu acho que é aí que a gente quebra o sistema. Porque o tempo que exige para fazer um protocolo, ele chega às vezes tão alvoroçado que as comunidades se atropelam e criam conflitos internos. Eu tenho acompanhado isso nas comunidades. Então, assim, para a gente trazer essa sensibilidade para quando a gente está fazendo um plano diretor, para quando a gente está pensando numa agenda sustentável, porque não existe agenda verde que não dialogue com quem está ali na lida diária com a terra. Então, só um chamado para esse cuidado com a escuta com as comunidades, porque classificações, nomenclaturas, assim, sempre vão surgir. Agora, eu acho que a questão climática está em auge, né? Mas a gente não pensa que esse fogo está latente já no interior e das comunidades que estão sendo desrespeitadas há muito tempo, né? Então, assim, como pensar educação climática a partir desse respeito de quem já cuida das águas há muito tempo? Aqui tem a ver com a responsabilidade social das empresas de exploração de recursos naturais mineiros em Moçambique. Das entrevistas em grupos focais que nós realizamos no âmbito do primeiro projeto sobre engajamento cívico e transição energética, e mesmo dos diálogos que estabelecemos nos workshops, foi possível observar que em zonas de exploração de carvão e em zonas de exploração de gás, como é o caso de Inhambane, onde já tem projetos em curso, existem acordos de responsabilidade social estabelecidos entre as empresas, as companhias, o governo e as comunidades locais. E esses acordos fazem, por exemplo, a transferência de receitas equivalente a 2,75% para beneficiar as comunidades. No entanto, o problema é que as comunidades, elas próprias, nem sempre decidem sobre o que fazer com esses 2,75%. Por vezes, é a empresa ou o governo a decidir onde é que será, por exemplo, construído um hospital,
quando na verdade o que a comunidade queria era uma escola, só para dar um exemplo. Depois há um outro problema, além desses 2,75% da responsabilidade social, tem 10, acresce 7,25% que vai para a província, 2,75% para as zonas, os locais de exploração e 7,25% para a província ou o Estado. E existe uma reclamação por parte das comunidades. Ok. E há casos interessantes que têm a ver com a hidrelétrica de Caurabaça. Ali a responsabilidade social funciona, mas disseram que é uma política que vem desde o tempo colonial. Então, os direitos são reconhecidos. Em relação às coligações, o desafio é enorme no país. As organizações da sociedade civil dependem de financiamento e elas próprias, a nível local, têm recursos muito limitados, quer em termos financeiros, técnicos e humanos. Se não há um financiamento para que elas operem e realizem o seu engajamento, fica difícil. Os tradicionais como alternativa solução para a questão climática. Muita alegria, gostaríamos de convidar neste momento o nosso mediador, o Samuel Caetano, presidente do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Uma salva de palmas. O Cerezarol Chavante Mopique, como representante para a cultura mesmo. Uma salva de palmas. De convidar a Maria Angélica Navarro, que é a liderança dos povos tradicionais de César Nordeste da Colônia, e juntamente com ela a Fabiana Leite, que é pesquisadora e irá auxiliar nas questões de tradução. Uma salva de palmas para as duas. Maria de Fátima Alves, representante e apanhadora de flor sempre viva. Uma salva de palmas. A Sandra Maria da Silva Andrade, representante CONAC. Uma salva de palmas. E os irmãos Carlos Dairel. Uma salva de palmas. Registrando aqui 3 bandas da Comissão Pastoral da Terra. Passo a palavra ao dia. Já foi apresentado. A gente está com alguns desfalques aqui, mas a gente vai se empenhar para superar. A Sandra da CONAC ainda não está aqui conosco. Assim que ela chegar, pode nessa mesa a gente debater acerca do óbvio, né? E quando o óbvio não é suficiente, a gente precisa ficar explicando ele novamente. É um desafio muito grande, porque nessa conjuntura climática que a gente adentrou nesse processo caótico, se a gente não priorizar os modos de vida dos povos e comunidades tradicionais como a solução, a gente vai caminhar muito pouco para isso. E para que a gente possa priorizar os modos de vida dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, da América Latina, da África e do mundo, a gente precisa, principalmente aqui no Brasil, de um processo de regularização fundiária sério. A gente não consegue fazer isso sem o Estado estar participando conosco. A gente sabe que a sociedade civil, os povos e comunidades tradicionais têm uma força muito grande, mas quando é negado o direito de acesso ao território, tudo isso fica muito complexo. E a gente vem no Brasil vivendo um processo de ataques ao modo de vida dos povos e comunidades tradicionais. Eu acho que o maior dos ataques é o marco temporal, que os povos originários precisam provar que aqui estão. Então, toda essa conjuntura que o Congresso tem feito para atacar os povos originários e negar o território dos povos originários, isso gera um efeito cascata para todos os outros povos. Os geraizeiros, a gente não tem um marco regulatório que segura os nossos territórios. A gente se apega a marcos regulatórios que já estão constituídos. Então, a ideia desse ataque é uma ideia tática. E o território dos povos e comunidades tradicionais é a trincheira que freia esse desenvolvimento, que é o que está
afetando diretamente o nosso planeta. Então, a ideia dessa mesa é dialogar com os povos originários, né, com os povos e comunidades tradicionais, com os companheiros da Colômbia, como que a gente consegue construir alternativas e processos de resistência e como que a gente consegue trazer, né, os governos para o nosso lado, para que a gente possa ter um processo de reforma agrária sério no Brasil, que a gente possa discutir a regularização fundiária que a gente quer. A gente sabe que título individual de terra é muito complexo, talvez às vezes essa terra volta para o mercado. Então a ideia é fazer um bate-papo mesmo, né, diante de todos esses colapsos que a gente está vivendo, como que a gente consegue resistir e como que a gente consegue trazer o modo de vida dos povos e comunidades tradicionais como uma solução. E que isso não seja feito só da boca para fora, que isso não seja uma foto com o presidente Lula, que isso não seja um painel da COP, que não é efetivo, que isso seja feito nas políticas públicas, nos orçamentos que vão, de fato, poder possibilitar esse processo. Regularização fundiária não é barato, a gente precisa ter um orçamento para isso. A cooperação internacional não dá conta de fazer isso, a sociedade civil não dá conta de fazer isso, as ONGs não dá conta de fazer isso. Então o Estado, ele precisa se comprometer com isso. E como que a gente traz esse comprometimento do Estado numa conjuntura que ela não é tão favorável, né? O Congresso está aí, opera para outros meios, né? As eleições municipais, ela tende a caminhar para um processo de efetivação desse projeto da extrema-direita, que é um projeto destrutivo e que quer tirar o direito dos povos e comunidades tradicionais, principalmente dos seus territórios. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a minha companheira Tatinha, que vai falar a partir do chão do território da Serra das Apanhadoras de Flores sobre essas estratégias e os desafios que as sempre vivas têm para continuar vivas. Todas, eu cumprimento aqui a mesa, a pessoa do presidente do Conselho Nacional e meu companheiro de luta, Samuel. Como o tempo é curto, eu fiz até uma anotaçãozinha para ser bem objetiva. Então, assim, pensar como estratégia de luta e resistência dos povos e comunidades nacionais, somente os povos apanhadores de flores, a invisibilidade foi uma estratégia por um longo tempo, mas aí chegou um momento que a gente não teve mais condições. Então, assim, nós vivemos na invisibilidade, o Estado não reconhecia, a gente não acessava
de Fátima, Tatinha, do movimento dos apanhadores, registrando aqui Frei Gil Vander. Depois, se quiser fazer uso, eu acho que hoje é um dia muito emblemático, né? Hoje, dia 11 de setembro, é o dia do Cerrado, né? Um bioma tão sacrificado e que, mais uma vez, a gente percebe como que ele foi usado como moeda de troca, né? Para que a gente mantesse a nossa democracia de pé. E quando a gente fala do Cerrado, eu estava conversando com a Élia, e aí a gente quer essa visibilidade do Cerrado, não é que a gente quer que detone a Amazônia. Não, a gente quer caminhar irmanados nesse processo, né? Mas também a gente quer que tenha uma singularidade para o Cerrado. Hoje, o Cerrado é um bioma que ele é devastado para abrir fronteira agrícola. E o modo de vida dos povos e comunidades tradicionais é o caminho, inclusive, para frear esse processo que avança sobre o Cerrado. Só que aí a gente precisa ter a bendita regularização fundiária, o reconhecimento dos territórios dos povos e comunidades tradicionais. E no jogo político que a gente fez, né, para manter a nossa democracia, a gente negociou com setores da sociedade que tem outro plano para o Cerrado, né? É tanto que a gente pode ver que o Pantanal está queimando, todo o Cerrado está queimando. E quando o fogo chega, é a forma de abrir as portas para que chegue o agronegócio e outras estratégias que não visam a preservação do Cerrado. Então, como essa mesa, né, traz esse tema de que maneira o modo de vida dos povos e comunidades tradicionais precisa ser visibilizado e ele é a solução para esse contexto climático adverso que a gente está vivendo, que pode gerar um processo, inclusive, de extinção da raça humana e de outros seres do planeta, do pasto que está se dando, né? Eu acho que é muito legal a gente dialogar com os povos indígenas, com os povos originários e com a mobilização dos povos indígenas do Cerrado. Eu chamo o meu parente, meu irmão, meu companheiro de luta, para trazer a experiência do povo chavante e da Mopic nesse contexto de desafio, mas também quais são as oportunidades que a gente pode utilizar para construir essa sobrevivência coletiva tão necessária. A todos, chavantes. Bom dia! Meu nome é Teresa Rocha, chavante, da terra indígena Sangradouro, Mato Grosso. Eu chamava São de Mata, mas só que o Grosso já sumiu também. Com a expansão do agronegócio. Então, nós vivemos Cerrado há muito tempo, nós somos Cerrado, nós falamos Ró do espaço, é o universo, é o nosso espírito, é o nosso ciclo de ser, que nós acreditamos. Isso significa que nós temos interligação entre nós, enquanto nós somos Ró. Nós dependemos um do outro. Nós dependemos do Cerrado e Cerrado depende da gente. Quando ao animais depende, aí tem toda essa interligação que a gente leva em toda a consideração, com todo respeito. Mas ao longo dos anos, sim, da pressão que a gente vem sofrendo, a política do Estado principal que nos fragmentou, porque a gente era unidos no território do Serra do Roncador. Quando a gente era unidos, o bandeirante, o missionário, o sertanista não entravam. Aí onde a gente circulava era no Rio das Mortes. Aí chegando os bandeirantes, a política europeus chegando, nos fragmentou e segue 9 terras indígenas chavantes de Mato Grosso. Aí cada grupo tem os seus contatos. Primeiro contato, o mais conhecido de Pimentel Barbosa, de ano 46. Isso ficou oficializado. A partir daí a pressão vem vindo, aí a pressão que traz o impacto não só degrada, mas impacta o nosso espírito psicológico, o nosso ser enquanto chavante. Então, ao longo dos anos, já consegui, nessa gestão do Bolsonaro, consegui potencializar essa ideologia falsa de fazer arrendamento ilegal na nossa terra,
se dizendo que é o dinheiro mais fácil que entra e rápido para a gente ter atendimento particular na saúde e rápido, e mais suficiente, mais eficiente. Então essa ganância continua com os nossos povos. Eu falo de modo geral, eles aproveitam essa desinformação ou na nossa comunidade que vive nas aldeias. Esses detalhes que o governo que levantou, que potencializou a entrada na nossa terra, ameaça, perseguição, assassino. Então, é isso que nós temos que responder com essa nossa aliança, com essa reunião dessa 7ª Colóquio Internacional que nós estamos aqui, que nos sirva a isso, que não só a gente discutir, mas a gente cada vez mais se unir, a gente sair com um grande encaminhamento bem consistente que falemos para o governo. Então, voltando ao nosso povo, tem essa questão. Nós estamos rodeados com os empreendimentos, grandes empreendimentos, rodovias, PCH no nosso Rio, ferrovia. Então ainda estão vindo os empreendimentos. Mas está tendo o nosso desentendimento. Estou falando para todo mundo ouvir, fazendo esse registro, como que essa política influenciadora gananciosa entra no nosso mundo. Então, eu falo que para a gente ser visibilizado, o nosso ser visibilizado, eu peço que tenhamos mais investimento com a nossa cultura, com os nossos artesanatos, com o marco temporal que está vindo, que está em pé, que está em discussão. Então, que tenhamos o investimento de cada povo que nós estamos aqui, que a gente vá no garoando, fazendo manifestação na hora de votação. Se é para a gente ser visibilizado, a gente sendo visibilizado, já estamos sendo atacados, sendo invadido o nosso território. Então, por que não agimos juntos? Então, peço o investimento de cada órgão, as ONGs, nossos parceiros, que busquem internacionalmente, que não seja só na produção de fazer artesanatos, as plantações. Se nós estamos sendo atacados pelo nosso direito, estamos sendo pressionados, por que não temos para que não venha o recurso que articule, que a gente briga pelo nosso direito? É o nosso direito ali no Congresso. É ali que a gente vai ter que fazer manifestação e também a capacitação para os nossos jovens, as nossas comunidades, que tenham recursos, que a gente leve todas essas informações baseadas nessa política e fazendo a formação de como cuidar, fazer plano de gestão no nosso território. Assim, a gente combatendo politicamente, na nossa união, no nosso ser, a nossa voz, cada um saindo com a sua voz, expressando a sua cultura, assim faremos a nossa visibilidade. Então eu vejo que a nossa cultura, o nosso ser, que a gente está preservando, nós somos guardiões de nossos ancestrais, que continuemos nessa nossa cultura. Então eu vejo que nós somos solução para a crise climática. Então eu falo que pedimos, como o Samuel falou, para demarcação pressiona o governo. É para isso que a gente se una, pressionar no Congresso ou no STF quando for também discutir que eles falam de conciliação. Então, muito obrigado. Eu acho que a gente vai poder fazer uma outra rodada depois com as soluções que estão em curso, e aí eu acho que a Tatinha tem uma experiência muito consolidada na Serra, né, com o sistema de
tradicional das apanhadoras de flores que foi reconhecido. A nossa mesa ela ficou um pouco desfalcada, então a gente pode alargar o tempo e fazer um ano extremamente necessário, né? O processo de unificação de lutas coletivas, né? A gente está num momento conjuntural que a gente precisa deixar as vaidades de lado e ajudar novamente. E é um momento desafiador, porque quando a gente tinha um contexto desfavorável lá atrás, desde o golpe da Dilma, a gente tinha um alvo comum que a gente aglutinava, né? Para que a gente conseguisse fazer as coisas coletivamente. Nesse processo de retomada da democracia, né, da eleição do Lula, tende a um processo de fragmentação. E aí acaba que cada um faria pouco a minha opinião primeiro. Eu vejo muito isso no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. E nesse diálogo com o governo, existem diversas armadilhas. E aí, companheiros aqui da Comissão Estadual, a gente fica na reunião do CNPCT, às vezes um dia, discutindo sobre diárias que não caíram para que as pessoas participem dos espaços coletivos. E a gente fica participando de 1000 comissões que são criadas e que são extremamente importantes. Só que a gente não adentra no debate do orçamento. Para onde o orçamento está indo? Quem detém esse orçamento? E aí, sempre que o governo quer nos parar, ele coloca, mas isso não está no orçamento. Agora está acontecendo um evento em Paraty, o Encontro Internacional das Comunidades Caiçaras, um evento extremamente parrudo, muito parecido com esse, e está tendo a reunião das câmaras técnicas, que vai elaborar o Plano Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que a Edel falou aqui. Eu ainda brinquei com ela assim, eu queria ter seu otimismo, Edel, mas eu não sei se eu consigo ser tão otimista, porque é extremamente desafiador quando você não dialoga com os atores que realmente viram as chaves, né? E esse governo atual, o governo federal que a gente está compondo, o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, tem uma tendência muito grande para a conciliação. E essa conciliação é com o setor do agronegócio. O Lula estava com a galera na Bahia falando que tem que ter um tom entre os movimentos sociais e a galera do agro. Logo depois aconteceu a chacina dos Pataxó, que estava fazendo a proteção dos seus territórios. Então, assim, existe um desafio no fazer política, nesse novo contexto que a gente adentrou desde o processo do golpe, a gente atravessou a pandemia e a gente viu a extrema-direita chegar no poder. E o objeto é o território dos povos e comunidades tradicionais. Então, quando a gente entra para fazer esses debates, e aí a gente vê o clamor das comunidades, existe até um processo de romantização dessa resistência, que não é fácil fazer esse processo de resistência. E aí fica parecendo, assim, eu tenho certeza que o grupo seleto de lideranças que estão aqui trazem dores terríveis dos seus territórios. Agora, ali na entrada, eu estava conversando com o Rei, que é uma liderança de Peixe Bravo, que está naquela região ali na calha do Rio Pacari, do Rio Peixe Bravo, que é uma região que tem um interesse minerário muito forte. E o pessoal está no alto da Chapada fazendo um acervo, derrubando os piquezeiros e enterrando. E aí ele foi lá dialogar e pedir para parar com isso. Desceu uma comitiva de polícia na casa dele e fez um boletim de ocorrência contra ele. E agora esse mesmo grupo está lá fazendo esse processo de acervo. Então, assim, o Estado brasileiro, ele é extremamente violento com os povos e comunidades tradicionais. E se a gente não mudar essa relação com o Estado, é difícil a gente conseguir isso. É difícil isso. Você consegue trabalhar numa margem de coisas que não são estruturais, né? Nessa conjuntura de congresso, e aí a gente traz assim, visibilidade dos povos e comunidades tradicionais para a solução do clima. Já está dado isso. Existem dados que comprovam que as áreas preservadas do Brasil ou é unidade de conservação ou é território de povos e comunidades tradicionais. Aí a gente olha quais são as políticas públicas para essas áreas. Zero. Não tem política pública que valoriza isso. E existe uma nova onda de mercantilização do modo de vida dos povos e comunidades tradicionais, que são as commodities climáticas, que a gente adentra mais uma vez nesse caminho, que é uma armadilha muito perigosa. Esse negócio de carbono,
é uma regularização fundiária séria, debater novamente o processo de reforma agrária para o Brasil, que talvez aquilo que a gente debateu lá atrás se exauriu e a gente precisa construir um novo, a gente não entra nesse debate. A gente começou a arranhar isso nos primeiros anos do governo Lula, depois com a Dilma. Aí a gente teve uma interrupção muito drástica e agora o que a gente precisa fazer novamente? Recuperar a pandemia e a gente voltou para o mapa da fome. A gente voltou para questões iniciais. Então, assim, existem dívidas históricas no Brasil que, se o Estado brasileiro não fizer um processo de reparação séria, reconhecendo os territórios dos povos e comunidades tradicionais, é difícil você avançar para outras discussões. Quando a gente vai falar da mineração, uma mesa extremamente interessante aqui ontem, falando do lítio, é a mesma lógica de 1500, pessoal. Só que agora muito mais organizada. Mas a lógica de reprimarizar a economia e o Brasil ser como uma grande colônia que alimenta os outros lugares é dado, é fato, né? E aí você vê, inclusive, agências de cooperações que atuam no Brasil fortemente. Só agora que você chega para discutir, inclusive, essa questão da regularização fundiária e da pauta agrária, todo mundo espia. Todo mundo espia. Não pode comprar terra para fazer titulação para quilombolas como um processo de reparação histórico. Ah, não, é soberania do Estado brasileiro. Mas influenciar na formulação das políticas públicas pode. Então, assim, a lógica de colonização, ela segue em curso de forma institucionalizada e transfere para a gente a solução para as questões climáticas. Essa é a pergunta que fica. Sem os territórios, quando que a gente vai ter os territórios? Então, eu penso que essa primeira rodada, eu acho que é para ser mensageiro do apocalipse, né? Depois a gente pode apresentar algumas soluções que tímidas, mas que pode escalar para políticas públicas, né? Inclusive reconhecendo os saberes e fazeres e os ofícios dos povos e comunidades tradicionais. E acho que para seguir nesse diálogo, né? E mostrar que não é uma coisa localizada aqui no Brasil, a gente tem a Maria Angélica Navarro, que é a liderança comunitária da região César, no norte da Colômbia. E a ideia é a gente dialogar com ela também como que é esse processo com os demais companheiros da América, de modo geral, e a gente vai ter a Nana nos ajudando no processo de tradução, porque a companheira vai falar em espanhol. Então tá contigo, gente. Buenos días. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer, es mi primera vez en Brasil, solo hablo español. Quiero agradecer la acogida que he sido aquí en este país. No me he sentido ajena, no me he sentido como en otro lugar, no me he sentido rechazada, me he sentido abrazada, me he sentido acogida, me he sentido respetada. De verdad, es muy bonito, me voy con una muy buena imagen de este país, como hermanos cristianos. Bienvenida, hermana. Experiencia en Colombia y en el departamento del Cesar. El departamento del Cesar se encuentra en el norte de Colombia. Es una región que ha sido bastante invadida por las empresas mineras, extractivistas a nivel internacional, dentro de la cual nos hemos unido los diferentes municipios, creo que a veces tienen comillas, de todo el departamento, precisamente organizarnos en contra de esos procesos extractivistas, de las diferentes comunidades tradicionales que hay, también hay pueblos originarios. Nos hemos puesto de acuerdo de decir, oigan, no estamos a favor de la minería, esto nos ha desviado los cauces, nos ha afectado los humedales, no tenemos agua para consumir y nos ha deforestado toda la comunidad. Además, o equivalente ao Estado aqui no Brasil, todos os municípios, porque foram extremamente afetados pela atividade minerária, né? Tem também povos originários nessa região, todos se viram nessa luta, porque a atividade minerária, ela causou muito desflorestamento, né? E também tem afetado muito a disponibilidade hídrica na região. Entonces, de los bosques, y también además ha habido desplazamiento forzado a partir, entonces también ha pasado, no sé si acá pasa, pero en Colombia sí, que hay una fuerte relación entre el conflicto armado, los grupos al margen de la ley y las empresas mineras, donde se han desplazado los pueblos originarios para asentarse en estos sitios.
lá ainda tem uma questão que é uma forte relação entre a mineração e os conflitos armados, né? As empresas de mineração se unem ao crime organizado e se aparelham para agir, né? Em prol das suas atividades. De tal modo que hemos organizado, tenemos un colectivo grande que es el movimiento Cesar Sin Fracking y Sin Gas, que es en el departamento, es el único en el país que tiene una postura clara ante la extracción de gas en mantos de carbón específicamente, y además nos hemos movilizado a nivel nacional a través de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Entonces tenemos una postura bastante clara, no al fracking. Si bien la minería de carbón a cielo abierto no es bien recibida en el territorio, el fracking lo es mucho menos. É o único departamento da Colômbia, né, do estado da Colômbia, que tem uma postura bem clara com relação à extração do gás, à extração do carvão. Se a empresa chega com uma proposta de extração de carvão a céu aberto, eles têm a postura clara de não aceitar, né, tem esse movimento do no fracking. En ese orden de ideas nos hemos organizado a nivel nacional para construir narrativas con relación a la transición energética justa y también las contranarrativas que hay que invalidan este ejercicio de transición energética. Si bien a nivel nacional y a nivel internacional se habla de transición energética, también nos hacemos las preguntas los pueblos y los pueblos tradicionales sobre qué es la transición energética y justa, para quién, ¿sí? En ese orden de ideas y qué es lo justo. Entonces hicimos un ejercicio a nivel nacional para entender primero cuáles son las narrativas de la transición que hay tanto a nivel nacional principalmente, y cuál es la aceptación que ésta recibe y cuál no. Entonces, ¿qué significa la transición? Nos pasó en un encuentro con una comunidad de Putumayo. El Putumayo está para el sur del país específicamente, en el que pueblos originarios decían que no estaban de acuerdo con la transición energética, y nosotros en el Cesar sí estábamos de acuerdo con la transición energética. No entendíamos que ellos decían es que no estamos de acuerdo con la transición porque se va a aplicar la extracción de otros minerales que aquí antes no se extraían. Entonces ahí es importante entender qué es transición energética, y ahí nos encontramos con que una cosa es la transición energética corporativa y cuál es el discurso que adelantan las diversas empresas a nivel nacional e internacional, pero cuál es la transición energética que sí nos estamos pensando los pueblos tradicionales. Eles se uniram para ter uma narrativa única sobre a transição energética, porque qual é a visão de transição energética que os povos têm, né, e qual é a visão da transição energética que o governo tem, que as empresas têm, né? Então, para construir também contra-narrativas sobre o que seria uma transição energética justa para os povos tradicionais, e também incluindo os povos Putumayo, que também se sentiram afetados por esse discurso de transição energética corporativa. Então, eles se uniram nessa construção para fortalecer um discurso sobre o que seria uma transição energética justa para os povos. Y precisamente el poder unirnos para una transición energética justa desde las comunidades tradicionales es lo que nos ha permitido tener unas claridades sobre que la transición energética justa se da a partir de las comunidades tradicionales. No es algo que nos traen, sino que nace a partir de que no puede responder a una agenda internacional, sino a una agenda de comunidad. Y precisamente la transición energética justa es lo que nos permite pensarnos y pararnos en el lugar de que estamos inconformes con las políticas nacionales e internacionales, políticas públicas que arrasan con los territorios, pero que sí estamos conformes con nuestros modos de vida y con los procesos que adelantamos en el territorio. A transição energética justa, principalmente nessa narrativa, nessa contranarrativa, a preocupação era colocar que a transição energética justa ela tem que acontecer a partir dos modos de vida das comunidades, a partir dos modos de vida tradicionais e não de cima para baixo.
comunitárias, o que os povos acreditam. Isso não é uma escala local aqui do Vale do Jequitinhonha, né? Isso não é uma escala do norte de Minas. Isso é uma escala mundial. E qual que é o nosso desafio quanto interlocutores com os povos e comunidades tradicionais? Como que a gente faz isso chegar no chão do território? Né? Porque isso já está na mídia. Como que isso se torna uma bandeira de luta unificadora? Todos os companheiros aqui trouxeram a necessidade de aglutinar. E a companheira da Colômbia reforça isso. Eles se ajuntaram. Como que a gente mobiliza, né, para essa pauta também, que vai demandar mais uma vez dos nossos territórios? Aí eu acho que o norte de Minas, ele tem muito a ensinar com a experiência da articulação Rosa Lima, que são oito povos, né, que se juntaram no processo de luta coletiva e de unificação de bandeiras, também trazendo seus desafios, mas também trazendo, né, as soluções, o que é possível ser feito, né? E aí, nesse sentido, eu queria fazer mais uma rodada ouvindo Tatinha sobre a experiência das apoiadoras de Sempre Vivas com o sistema tradicional resiliente, que é uma coisa extremamente inovadora, que foi reconhecida e que é comprovado concretamente que tem solução, que tem produtividade. E qual é o nosso desafio para que isso escale para todos os povos do Brasil, do norte de Minas, para que isso se torne uma política pública, porque é uma solução efetiva, né, Tatiana? Pois bem, eu acho que nessas falas o que deu para entender é que nós temos um problema, e esse problema ele afeta todo mundo, não é só os povos tradicionais que estão nos seus territórios, isso afeta o mundo todo. Nós temos a solução, nós sabemos qual que é a solução para esse problema muito sério, que é os povos tradicionais terem acesso ao seu território com liberdade. A gente sabe cuidar disso, a gente sabe produzir água, a gente sabe produzir alimento, mas para chegar desse problema, para chegar nessa solução de problema, a gente precisa encontrar alguns caminhos, que são algumas ferramentas que fortalecem os povos nesse processo de luta. E os apanhadores de flores, devido à necessidade, porque a gente só vai para essa luta por necessidade, seria muito bom se a gente não precisasse fazer essa conversa aqui, se a gente, o diálogo fosse outro, mas infelizmente não é, então a gente precisou encontrar alguns caminhos para garantir esse território. E um desses caminhos é o reconhecimento como sistemas importantes do patrimônio agrícola mundial. Então, assim, o modo de ser, fazer e viver das comunidades apanhadoras de flores é importante para o mundo. Então, assim, por que ele é importante para o mundo? Ele é importante para o mundo porque ele produz alimento, ele produz água, cuida do cerrado, cuida da biodiversidade e produz flores também. Então, assim, é de uma beleza, é de uma resistência, porque a luta dos apanhadores é tão forte e resistente como as flores. É de uma beleza e é uma luta. Não é querer romantizar esse processo, porque a resistência, a gente sofre violência nos nossos territórios, somos criminalizados pela apanha das flores. Então é isso que precisa acabar. E esse reconhecimento, ele traz algumas soluções, porque assim, o reconhecimento não é só pela visibilidade, é pelo que ela traz junto com a visibilidade. Então aprendemos muito nesse processo e um desses aprendizados é dialogar com o poder público, porque precisamos aprender a dialogar com o poder público nas demandas pelas políticas públicas. Então esse reconhecimento ele traz políticas, e é políticas diferenciadas. A gente não estava nesse processo
devastação que está no planeta e que está escalando para questões terríveis, né? Questões adversas climáticas. Qual que é a visão da CONAC, do povo quilombola sobre isso? E que é possível fazer isso se a gente não tiver regularização fundiária, né? Um processo que reconhece os territórios dos povos e comunidades tradicionais. Está contigo, Santo, obrigado. A gente entende as adversidades, mas que bom que você chegou e está aqui com a gente. Obrigada aí pelo compartilhamento. Bom dia a todos e todas presentes. Saúde aqui à mesa, né? E desculpa o atraso, mas a luta tem sido muito grande. Eu me chamo Sandra Pereira Braga, eu sou quilombola de um quilombo muito perto de Brasília, né? Que é o quilombo Mesquita, que fica no estado de Goiás. Estamos ali a 60 quilômetros da capital federal. E também componho a coordenação nacional, né, das comunidades negras rurais quilombola CONAC, a coordenação nacional. E é bem isso, né? Sem território, sem a salvaguarda, sem a articulação, fica difícil falar de tantas demandas que estamos sofrendo. E a articulação do nosso território é importante. Não tem como discutir tantas outras questões, porque passa por lá. E aí que nós temos, né, toda essa cadeia de enfrentamento à diversidade, como cuidar do nosso território, mas tem que ter articulação. E é por isso que nós lutamos tanto para a garantia do direito ao território. E aí, quando a gente chega aqui nesse momento, né, tão importante, que é falar de mudanças climáticas, falar de todo esse potencial que nós temos hoje impactados, dói na alma. Dói na alma. Porque nós, povos e comunidades tradicionais, né, é que estamos aqui cuidando, zelando, e se ainda há proteção, podem olhar, somos nós que estamos aqui fazendo essa proteção circular. E é importante que as mudanças climáticas elas estão cada vez mais, né, chegando aos nossos territórios, chegando à nossa biodiversidade, desmatando, queimando, acabando com as nossas águas, com as nossas reservas, e é algo que nos impacta muito. Como vamos cuidar da nossa soberania alimentar? Como vamos cuidar do território? Porque é de lá que nós ainda seguramos a essa sustentabilidade planetária ainda. E aí, quando nós chegamos aqui para debater a importância dessas mudanças climáticas, nós temos que mergulhar e voltar ao território. É voltar para a natureza. É voltar que cada um e cada uma de nós temos que fazer o nosso papel de salvaguarda. E está difícil. Mas nós estamos lá fazendo a nossa parte, né? Nós estamos fazendo. Então, eu deixo sempre assim uma mensagem que o planeta pede socorro, mas nós também temos que pedir socorro, porque são as nossas vidas que estão indo. Quantas doenças, quantos problemas estão vindo oriundo de tanta violação de direitos. E aí precisamos fazer uma força-tarefa muito grande para discutir essa questão que ela nos assola todos os dias. E povos e comunidades tradicionais, nós precisamos unir mais. São muitas bandeiras, mas ela é única. Ela é a única, é uma só. E a gente precisa cuidar. Nós precisamos mudar esse modo que estão aí, tentando mudar cada vez mais, e nós só falamos mais. E aí a salvaguarda, ela vem de todo esse conhecimento ancestral, desse conhecimento que nós replicamos todos os dias dele, que é quem cuida, é quem sabe o que o cerrado é bom, é quem sabe o que esses biomas todos que nós estamos neles impactam para as nossas vidas. E é nesse sentido que eu venho dizer a vocês que nós precisamos unir mais, fazer essa corrente do bem, do reflorestamento, da salvaguarda, da biodiversidade, para que nós possamos caminhar no planeta, num território mais livre,
porque aliados, comunidades tradicionais, quilombolas, nós estamos juntos nessa batalha, porque temos os problemas mais comuns que nós temos, já sabemos, já estamos durante todos esses dias. Então eu só peço mais união e trabalhemos com os jovens que são presentes. Vamos formar mais os jovens participando, se expressando, porque o mundo nessa crise climática, todo mundo está sentindo, o planeta está sentindo. Então nós somos solução com o nosso modo de ser, com a nossa cultura, com o nosso território demarcado, e continuamos na luta, na demarcação, com o nosso reconhecimento ao nosso ser. Somos solução. Muito obrigado. De como a gente ser a solução. Eu acho que esse é o grande recado que fica dos povos e comunidades tradicionais, para que a gente possa ser a solução para as mudanças climáticas em curso, que não foram causadas por nós. A gente precisa da demarcação dos nossos territórios e da garantia desses territórios que hoje é já. E vamos ouvir as considerações das companheiras, da companheira da Colômbia, Maria Angélica. Vamos. Bueno, para empezar con relación a las soluciones, bueno, lo primero está en resistir. Yo creo que la primera estrategia para resistir los territorios es quedarnos en el territorio y habitar nuestros territorios. Como joven de mi territorio, desde muy pequeña se me dijo que el éxito y que para vivir bien tenía que irme de mi finca, tenía que irme de mi barrio, tenía que irme de mi pueblo, de la Ciénaga de Zapatosa, y tenía que ir a buscar para vivir mejor. ¿Sí? Y yo tengo una apuesta política y yo creo que no hay mejor manera de resistir que quedarme en mi territorio y luchar por la conservación de mi territorio y de los modos de vida de mi territorio. Yo creo que eso es lo primero. Eu acho que a primeira medida muito importante para proteção e resistência do território é ficar no território, né? Não ceder à tentação colonialista de sair do território, para cuidar do território, para proteger o território e que está no território. Y también cuidar nuestras narrativas y cuidar nuestro imaginario y los ejercicios de colonización que todavía se están dando. Entonces, en los que nos hacen sentir, uno, que somos nosotros quienes estamos destruyendo el territorio porque pescamos o porque generamos agricultura. Entonces, cuidado con eso que recibimos, que nos hace sentir culpables, que por nuestra culpa estamos acabando con la tierra. Eso es un primer momento. E para isso, né, também, além de cuidar das narrativas e do próprio pensamento, do pensamento que tenta, que o colonialismo tenta impor, de que os povos tradicionais estão destruindo os territórios porque pescam, porque caçam, porque vivem no território, porque isso não é verdade. Então tem que ter muito cuidado com para não absorver esse pensamento, essa narrativa que tentam impor aos povos tradicionais. Para una solución real necesitamos primeramente en Colombia que haya justicia y reparación ante todo el daño que se nos ha hecho. Eso, pero también que sigamos pensando cómo seguir siendo soberanos alimentariamente, cómo nos seguimos alimentando, sana. Entonces, también trascender de la revolución verde, ¿sí? Trascender de esa narrativa de Monsanto, y también seguir haciendo acciones para restaurar nuestros propios ecosistemas y para seguir cuidándolos. E como propostas de solução, ela fala sobre a soberania alimentar, né, seguir alimentando-se bem a partir do que produzem no território, cuidando da biodiversidade também dessa forma, e também com garantia de justiça e de reparação sobre os territórios. También es importante pensar en la diversificación energética, pensar en la diversificación productiva y pensar cómo debemos de depender de
produtiva e, dessa forma, como deixar de depender da indústria extrativista, manter-se com essa produção alimentar, com essa produção de biodiversidade. Y todo esto en una base, que la base es la gobernanza, la base es precisamente la articulación. Por acá los compañeros decían algo muy bonito y era la posibilidad de unificar las luchas. Entonces, sin unificar las luchas, sin articularnos, y no únicamente como pueblos del norte de Colombia, sino como Latinoamérica, es que vamos a poder trascender y vamos a ganar toda esta pelea que nos estamos dando a nivel mundial. Nessa luta, para eles, unificando do norte da Colômbia, transcendendo para o nível nacional e então transcendendo também para a América Latina, fazendo essa união como que a gente está fazendo aqui, é o que vai permitir que essa luta, que é dos povos e comunidades tradicionais, transcenda para o nível de governança. Todas, o Samuca já me apresentou, sou Henrique Cavalcante, sou quilombola Calunga de Cavalcante, Goiás, da comunidade Mão do Moleque. Estou muito feliz com essa mesa, porque de certa forma ela respondeu as minhas perguntas da dissertação do mestrado, então vou usar muita coisa. Mas eu acho que a resposta já está dada, né? A gente precisa, como sociedades nacionais como alternativa à mudança climática. Fala virado para cá para a gente filmar, porque senão já está filmando aqui, ó. A gente precisa da titulação de terra, do território, e a Mariana, desculpa. Mariana Angélica. Ela trouxe um tema que é fundamental que a gente discutiu com a juventude anteontem, que é sobre a sustentabilidade também dentro do território. Para além da ativação, a gente precisa que nossos territórios sejam sustentáveis também. Mas eu queria tratar de outro tema, Samuel. Você começou a falar, e não foi o tema central da mesa, mas é sobre o que a gente tem como resposta desse sistema internacional corporativista. As decisões do sistema internacional são corporativistas, sentadas no Estado, e a gente tem como resposta o mercado de carbono, por exemplo. E, assim, o território Calunga já... Olha para o povo aqui, olha para o povo. Está filmando. Tá. Mas o território Calunga já decidiu que a gente não quer mercado de carbono. A gente recebeu a proposta, sofreu assédio das instituições pelo mercado de carbono, mas decidimos que a gente não quer. E o mercado colombiano é hoje tido como exemplo de mercado de carbono mais evoluído, já tem processo de regulação avançado. Então eu queria entender um pouquinho mais sobre o mercado de carbono na Colômbia, como afeta os territórios, se os territórios têm aceitado essa proposta. Pelo representante Esperança Siqueiros, eu gostaria de saber como passa a questão do mercado de carbono em Colômbia, se os interesses aceitam no mercado, porque esse mercado muito desarrollado, e também como está, se a gente usa o mercado, se as comunidades usam o mercado. Mas também queria escutar os colegas do Brasil também, não sei se é o caso das apanhadoras de flores, que já tem essa discussão, eu sei que Stonewall já tem, os indígenas também é um grande exemplo sobre isso. Eu queria ouvir um pouco mais, porque a gente rechaçou essa proposta, basicamente, do território Calunga. A todas e a todos, eu me chamo Sila, eu sou do Amazonas e estou na rede de trabalho amazônico do GDA. Eu queria, na verdade, trazer algumas reflexões, eu acho que a mesa traz alguns elementos que nos unem, da nossa necessidade, como a demarcação do nosso território, a unidade das lutas, dos movimentos em busca de soluções. Mas eu acredito que o nosso desafio para o enfrentamento da mudança climática, elas são muito maior. Percebemos que o Brasil está pegando fogo, a fumaça está em todos os territórios, em todos os biomas. Mas é importante a gente discutir, e a nossa visão forte, dos povos, a COP30, é perceber que esse espaço é um espaço de incidência. E nós, dos movimentos
e estar presente nessa negociação. Enfim, eu sugiro aqui que o nosso presidente dialogue com a PIB, com a COIAB, e que a gente possa unificar um movimento em massa na TR 2025. Aí sim, aí nós vamos unir todas as nossas forças de todos os povos. Tamo junto. Os ministérios que estão com a base do governo. E cada deputado tem 56,8 milhões para emenda. Se você juntar todos os ministérios que é mais voltado para a gente, não dá esse recurso. Então, assim, a gente precisa afiar as nossas ferramentas no sentido de trabalhar essas emendas parlamentares. Porque os camaradas estão fazendo o orçamento, estão operando o orçamento e estão chantageando o Lula para que ele consiga fazer as grandes reformas para ter uma governabilidade. É extremamente desafiador e eu acho que o que a César traz é muito relevante para a gente botar no nosso sensor tático aí de estratégia. Chega para cá, companheiro. E eu queria chamar. Minha fala não é uma intenção de pergunta, mas é mais uma colocação sobre o tema. Sou morador de uma comunidade tradicional de Arezeira, reconhecida lá no município de Rio Pardo de Minas, aqui no norte de Minas. Essa comunidade ela está inserida na ZEA, na zona de conservação de uma unidade de conservação, na zona de acontecimento. E, ao contrário do que a colega falou sobre a alegação de unidades de conservação de uso mais privativo, que privativa o uso dessas comunidades do território, em territórios tradicionais, essa unidade de conservação em si, ela foi criada a partir do processo de luta das comunidades, reivindicando o seu uso, o direito do uso do seu território. Essas comunidades, elas se viam encurraladas pelos processos de mineração, a expansão da silvicultura, em frente aos seus territórios de uso comunitário. E aí, uma das soluções que elas viram foi unificar seus processos de luta para garantir o uso desse território. E uma das soluções foi justamente o processo de criação da unidade de conservação. Foi a primeira unidade de conservação de uso sustentável criada no Cerrado, e até hoje, se eu não me engano, é a única de uso unidade de conservação federal que está implantada no Cerrado. Essa unidade de conservação é a RDF, nascente de Arezeira, que nesse ano ela está completando aí 10 anos de sua criação, e até hoje um dos problemas que a gente encontra é a questão da demarcação dos títulos de pessoas que não são do território dentro dessa unidade de conservação. E um outro problema também é a questão das linhas de crédito, que de certa forma dê visibilidade para essas comunidades, que elas possam continuar vivendo ali no território, desenvolvendo o seu modo de vida tradicional e cultural que elas sempre desenvolveram ali naquela região. E hoje, um dos trabalhos que são desenvolvidos lá para dar visibilidade para essas comunidades tem uma cooperativa de mulheres tradicionais da comunidade de Alvorada, que elas trabalham na questão de produção de polpas, alguns produtos como bolos, biscoitos, de produtos do Cerrado, frutos do Cerrado, e essa é uma das maneiras também de preservar também o Cerrado em pé, gerar recursos ali na região. E uma outra linha de trabalho também que é desenvolvido nesse território é uma cooperativa de coletores de sementes, coletores e restauradores do Cerrado, que também tem esse trabalho de preservar o Cerrado, manter o Cerrado em pé e coletar sementes e restaurar áreas que já foram degradadas para manter ali a questão da soberania e a sobrevivência dessas comunidades no território. É um prazer imenso estar aqui, vindo de um pouquinho longe. Me chamo Alex, sou jovem, negro, liderança quilombola do território quilombola do Rio Itacuruçá, Alto, fica em Abaetetuba, Pará. O nosso território fica em realidade de ilhas e estradas. Eu faço parte da ARFIA, que é a Associação das Comunidades Remanescentes das Ilhas de Abaetetuba, um dos maiores do território, na região do Pará também, que compreende 10 comunidades quilombolas. Sou coordenador de projeto dessa associação. Hoje eu estou como assessor da Caritas Brasileira Regional Norte
hoje, onde a gente discute muito também a questão dos protocolos comunitários autônomos de consulta e consentimento, junto com as comunidades, e como resistência hoje também sou mestrando do direitos humanos na Universidade Federal do Pará. E isso também é uma forma de resistência dentro do nosso território, para a gente ocupar esses espaços de lugar de fala. Dentro dos nossos territórios, para além de falar do que a gente tem, de soluções contra os grandes empreendimentos, contra a crise climática, a gente precisa falar também do que a gente vem sofrendo, dos assassinatos que vem acontecendo. E quando a gente vê qual a causa desses problemas, a gente vai ver que o que os governos têm falado hoje não é solução. Eu sou um território que é titulado desde 2002 e hoje a gente enfrenta também invasão de terra dentro de título coletivo de empresas do agronegócio, também fazendas de boi que invadem o nosso território. E a gente não tem, enquanto território, a área de amortecimento. E isso é um problema muito grande. Então, as fazendas, junto com as plantações de dendê, elas ficam grudadas no território. Todo quanto é impacto, a gente sofre diretamente. Então, isso prejudica muito as nossas vivências. E a região de Jaguariúna também, do Baixo Tocantins, que compreende 11 municípios na região do Pará, a gente está ali no olho do furacão, que é onde tem plantação de dendê, tem questão de hidrovias querendo ser construída no Rio Tocantins, que vai impactar muito a vida das comunidades locais. Tem projeto de infraestrutura muito grande na nossa região, principalmente Barcarena, e agora queremos expandir para Baitetuba, que é o caso da Cargill. A Cargill, uma grande empresa aí também do agronegócio, que está afetando a vida das comunidades ribeirinhas, principalmente das quilombolas próximas. Então, de todo jeito, esses projetos de morte, são projetos de morte, eles nos afetam. E eles querem nos expulsar de qualquer forma. A titulação, ela é uma das formas necessárias e importantes para nós. Mas não basta só. Porque o nosso povo também precisa estar empoderado para poder falar por si, como já falaram aqui, para poder discutir e fazer bagunça como a gente faz. Ótimo. Então a gente está aqui também para trocar experiências. A gente fala que uma das formas muito importantes que a gente tem avançado são a questão da construção dos protocolos comunitários autônomos de consulta e consentimento. Porque a gente sofreu e sofre ainda hoje um processo de colonização muito forte dentro dos nossos territórios. E o apagamento das nossas ancestralidades está presente direto. Está sendo invisibilizado. E a construção de protocolos, ela surge também como uma forma de trazer das nossas experiências, como uma forma de resgatar as memórias e fortalecer as quais existem dentro das nossas comunidades, para além de garantir o direito à consulta e o consentimento, que é um direito fundamental. Então, eu gosto de falar de poesias, porque eu acho que também a música, a poesia, ela toca muito. Eu quero finalizar com uma poesia aqui, que eu escrevi para minha dissertação, que ela diz assim: a maldição do capital assombra nossas almas e mata nossas vidas, envenenando os rios, destrói as florestas, polui nosso ar e expulsa os nossos encantados, e criminaliza nosso modo de ser e de viver. Em cada canto do galo, uma liderança é assassinada, e o galo não canta mais só de madrugada.
destrói só vidas humanas, mas a da natureza. Qual o papel da justiça? Quem é a justiça? A balança parece sempre pesar para o lado do poder, do lucro e do opressor. O preço de um processo é o preço de muitas vidas. A cada sentença proferida, mais um parente que não lutará mais pelo seu direito de ser e de viver. Isso é desigualdade. Isso é colonização. Se nós defendemos as diversas formas de vida e de viver, quem nos defenderá? Pois os conflitos jamais acabarão se a justiça não for justa, se o direito não ser direito e se as mãos que plantam continuarem sendo assassinadas. O que será? Gleice Hoffmann, a situação que ela enfrentava. E ela perguntou onde é que estava a justiça. E na semana seguinte ela foi assassinada. A Bernadette fez essa denúncia. Muito forte isso. Como foi assassinada uma semana após denunciar. Parabéns pela mesa importante. Meu nome é Emerson Salgado, eu sou professor do curso de turismo e no programa de pós-graduação em estudos rurais da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, no Corinthians, Argentina. E fui mestre pelo PGS. Nesse momento eu estou fazendo um estágio de pós-doutoral aqui com o tema de turismo de base comunitária. Maria Angélica, eu acredito no poder das viagens. Direito ao turismo é um direito constitucional. É papel do Estado assegurar o direito das viagens ao turismo como fator de desenvolvimento social e econômico das comunidades, dos povos comunidades tradicionais. E o Estado não faz isso. A gente precisa pautar o Estado e cobrar esse exercício da bela poesia constitucional. É papel do Estado assegurar que as comunidades não só possam receber turistas, mas principalmente possam viajar, ter o direito a viajar. Porque se a gente repercute a velha lógica colonizadora de preparar para receber, as comunidades não só devem pensar no de base comunitária, como no direito de receber, mas principalmente como o direito de viajar. Isso me interessa. A minha pergunta, Maria Angélica, é no sentido de entender se existe algum caso conhecido na Colômbia, na sua expertise, de comunidades que têm encontrado no turismo possibilidades de visibilidade dos modos de ser, de viver, e naturalmente encontrar no turismo de base comunitária uma ferramenta, um instrumento alternativo, uma solução para as questões climáticas e para a desvisibilização de suas culturas e de seus territórios. Todos, serei breve. Eu sou Hamilton Sabarreto, baiano radicado no Pará, sou pedagogo, babá que querer de Axé em Belém, portanto pertencente aos povos tradicionais de matriz africana. Eu poderia expressar várias palavras para falar do meu sentimento nesse momento, mas eu quero falar da marginalidade, quero falar da revolta e quero falar de tristeza. Mas nesse momento meu coração não tem mais espaço para banzo. Nesse momento o sentimento é de revolta, é de resistência, é de intervir, é de ir para cima. Nós estamos falando de visibilidade, estamos falando de modo de ser, de modo de viver das comunidades tradicionais. E em uma mesa como essa, a gente teria que ter visibilidade, teríamos que estar presente. Um de nós tinha que estar sentado aqui também para tecer considerações sobre os impactos do nosso modo de ser, de viver, de estar e de sentir, de falar dos nossos sentimentos, de falar da maneira pela qual estamos sendo impactados pelos efeitos da globalização, de falar também que as questões climáticas
pessoal da comunidade. Vocês sabem aí que nós estamos considerados para esse caso que veio de PH, então nós estamos, era a quinta cidade mais pobre, nós estamos na quarta cidade mais pobre do norte de Minas. Então é preocupante isso, certo? A gente preocupa sim, porque nós estamos lá com o RTD, nosso contrato do quilômetro, já há 20 anos que a gente finaliza em 2005, lidando com o quilômetro, e não fomos ainda a Lapinha, que já tinha já o RTD, a cidade, como o presidente da República, certo? O governo de Minas negou, eu fui falando na televisão, que ele não tem interesse nesse cidade que não mora, certo? Está pedindo fazer nova auditoria no RTD, certo? Da Lapinha, então me deixa triste, porque a nossa agora não foi feita para o RTD. Então deixa a gente triste, porque ele não assinou, e já assinou imediatamente esse negócio das placas solares, que já foi lá, a cidade assinou. Então eu não estou preocupado com nós que não moram, não estou preocupado com nós que preservamos as nossas matas, nossos biomas. Ele não está preocupado, ele está preocupado com as indústrias. Então é preocupado para nós, né? Eu quero que nós realmente faça essa cobrança, muito bacana, Samuel, o trabalho que você está fazendo, e sou muito necessário, sou muito ligado, aí nos ajudando, nós vamos todos encerrar, CPD e os outros parceiros de nossa articulação, ali que criamos, nós não chegamos até aqui, certo? Mas vocês estão de parabéns, eu quero agradecer. E estamos lá em Matheus Cardoso, vamos mostrar também o que o senhor Braulino falou na esfoliação do Rio, do Francisco. Eu nasci e criei lá na margem do Francisco, sou quilombola, sou fazendeiro, e lá eu lembro de morar quando nós morávamos a 18 metros de fundura. Hoje eu até chorei passando no rio, cobrindo o meu calcanhar, né? Do lugar, cobrindo o calcanhar dos pés. E aí o senhor Braulino falou que essa areia desce tudo para lá e está soleando o rio, até o momento que não teve trabalho, nem não nada disso. Certo? Eu quero agradecer a vocês, muito obrigado. E estamos lá, esperando vocês no quilômetro da Lapinha e façam um favor de ver lá a situação nossa. Falou, muito obrigado. Registrando aqui Frei Gilvander. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a todos, eu não vim aqui fazer pergunta, mas sim, eu vim aqui que eu lamento a mesma situação do companheiro que fez aqui, quando fomos convidados a dizer que esse espaço aqui, ó, desabilitado dos modos de vida e ser de viver das comunidades. Eu lamento porque, às vezes, nós somos sendo usados. Nós dependemos do acadêmico, nós dependemos do técnico, sabe? Nós que estamos na base, sendo ameaçados, sendo atropelados, é os povos. E que não tem uma mesa para os povos. Inclusive a articulação Rosalina não teve espaço. O pessoal da Comissão do Estado não teve espaço. É lamentável, é lamentável. A gente só serve para vir aqui só para bater papo? Não, de forma alguma. A gente vê também que há esse racismo social. Que ele é o seguinte: estamos vendo esse evento aqui em nome dos povos. Mas o espaço dos povos, aonde é que está? É lamentável. Eu falo mais uma vez, inclusive vou falar de novo no pessoal macariano, que estão tentando chegar nesse espaço que até hoje não se nem cidades estão no nome desse povo. Sinceramente, companheiros, sinceramente. Não dá para a gente estar indo para esses espaços que estão usando o nosso nome, o nosso povo, sabe, só para bater pau. De jeito nenhum. É lamentável. Muito obrigado. Registrando aqui Frei Gilvander, falou a denúncia do Orlando. Eu sou os próximos, de Jason Machado, cidade de Itabé, e eu acompanho o trabalho das comunidades que sofrem com a questão de mineração. Eu escutando palestras, tanto no Brasil como Alemanha e outros, a situação não é a mesma. Desde já, o Sérgio já pode confirmar o que eu estou falando aqui. As minerações lá também têm acompanhado por guardas armados. Eles fazem, você como população da comunidade, vocês têm que explicar tudo que vocês foram fazer lá, o que vocês estão passando. Então, nós temos isso aqui também, está aqui em volta de nós. A mineração de ouro, da ouro, próxima à cidade de Riacho. Aí nós lá temos uma estrada centenária, inclusive, é a estrada que a gente ia para Lapinha, a gente fala Lapinha, que é uma gruta em Marcos de Jesus.
essa estrada era centenária nos últimos anos. Aí nós vamos passar lá, tinha que dar explicação e era passada entre dois guardas com espigados, não era nem revólver, espigada extraordinária, grande mesmo. Então, a nossa situação está mesmo. Agora, as alternativas nós temos. Agora, o problema é que nós não somos ouvidos, a nossa atividade não é ouvida. Nós precisamos ver o que vai fazer o governo federal, os governos, para que entenda isso. Assim a gente vê os próprios governos sofrendo, inclusive na Machado com a questão de água, e apoia a aceleração que não consegue ver essa integração, porque elas que trazem a solução para a cidade. E eu não entendo isso. A não ser, gente, uns pontos de ônibus que diminui, acho, o nome da liberação, porque eles tinham necessidade, porque os ônibus que passam mais são os deles, e quem ocupa esses espaços que eles colocam lá, esses pontos de ônibus, são os próprios funcionários deles. A não ser eles, as Machado não tem um banco na praça que foi uma contribuição da liberação, a não ser que os segredos que há entre eles e os prefeitos, né? Então, e nós temos as iniciativas, nós temos uma luta pela residência lá em Ilhaço Machado, tem o fechado quilômetro estrada, está lá, só o nome que é quilômetro, sofrendo. Por exemplo, pode ver, Samuel já falou aqui, o Armas está aqui, mas a cabeça e a memória que está lá na comunidade, porque as máquinas estão lá se matando. Então, é essa situação complicada que a gente não tem sucesso mais. Quando eu passei uma irmã ali, quando ela jogou uma pedra no rio, ela falou, mas que tipo de raiva você passou? É engraçado, porque eu não sei se passei raiva, mas a raiva já vem com a gente, com essa situação, que a gente não percebe mais e vamos criando esse problema. E aí precisava ter essa solução. Lá em Ilhaço Machado apareceu umas pessoas falando de Ilhaço Machado tem mais uma potencialidade dos diabos que diz que era cada vez para gerar energia. Gente, eu fui numa reunião da senhora ali, que é próxima da comunidade dela, lá em Cabaceira, e eu fui lá, eu fiquei abismado com tanto de gente de fora que estava lá, e dizendo que é o dono dessas terras. Então, assim, nós moramos na comunidade, nós vivemos, mas é muito segredo que nem nós sabemos. É tanta gente que diz que é o dono das terras, não é segundo as autoridades ambientais. E são locais que ninguém tem dono, porque em cima da Serra dos Pinhais, quer dizer, já é, segundo o IEF, que já é a área de proteção ambiental. Então, assim, não precisa ter dono, das populações para apanhar remédio, porque em cima da Serra também, para nós é apanhar remédio, alguma planta que, ou uma palha, alguma coisa assim. Mas ninguém planta roça em cima de serra, nós somos a água. Então é isso, é para a gente que precisamos que o Estado nos escuta, nos enxerga e legaliza a nossa situação. As alternativas nós temos, essa coisa da questão climática virou onda na boca de governo para adquirir recursos, mas nós temos solução para isso, se nos der apoio, muito mais do problema climático, essas coisas. Isso é absurdo. Eu expliquei a boca de um generalista uma vez, para o rapaz que está ali, meu pai, ele falou que se chovesse e o povo tivesse a terra, a gente não preocupava com o governo. Eu demorei a entender isso e hoje eu não consegui entender a necessidade da chuva e do povo ter a terra, porque você tem autonomia. Se você, nesse processo de mudanças climáticas, isso ainda diminui a nossa autonomia, porque a gente não tem a condição de plantar, de lavrar a terra e de colher as nossas sementes. Então, se eu não esqueço disso, a importância para se ter autonomia tem que ter as boas condições do clima e tem que ter a terra, principalmente.
gentileza, a deputada Zélia Jacarepaguá. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade conquistar. Resistência, liberdade conquistar. Luísa Marim na revolta malê. Luísa Marim na revolta malê.